recados, e nesses momentos a gente repensa muita coisa, né. Acabou o ano de 2020, o pessoal reclamando, foi horroroso, mas muita gente passou mudanças para melhor. Vieram inclusive comentar: "Nossa, eu sou outra pessoa, ai, que delícia, esse ano serviu para me acordar". Então tudo isso faz parte de ciclos, e no mundo espiritual eles chamam esses feriados, por exemplo, de final de ano, ou à noite, que depois de um dia, à noite é um período que a gente dorme, reflete, um pouco antes de dormir, chama tempo flexão. Pode ser um pouco mais curto, um pouco mais comprido, mas é um tempo que a gente para pensar. Vamos iniciar então, já que o tema da época é ano novo, o que passou em ano de pandemia, e o nosso futuro, o que é que será que virá? Nós vamos agora conversar sobre as perguntas que fazem das profecias. É esse o ano que vão acontecer as coisas? Como vai ser esse ano? O que é que o mundo espiritual falou? Muita coisa precisa ser tirada da cabeça, porque não nos compete. Então, esse vai ser o assunto, e agradecendo a Deus e aos espíritos infusos que permitem este modelo de conversa entre nós, nós vamos então começar a andar em torno desse tema. Ninguém se iluda, está no Evangelho Eterno, porque o segundo milênio não vai começar sem abalos. O segundo milênio não vai começar sem abalos. Estava lá escrito já, sem abalos, só que o pessoal está confundindo os primeiros abalos com aquele grande momento, que é o esperado e que a grande mãe Maria falou para aquelas crianças lá em Fátima, em Portugal. Esse grande momento, que vai durar alguns dias, não tem hora marcada, está até escrito em Mateus, daquele dia, daquela hora, Mateus 24, se vocês quiserem procurar. Ninguém tem a data, esse grandioso momento, nem os anjos do céu sabem o dia que vai acontecer, unicamente meu Pai. Jesus dizendo para os apóstolos: então, vamos começar a entender melhor este momento de transição que a gente já está passando. É uma transição, sim, já pertence a todos os abalos do Apocalipse, mas tem uma sequência de fatos. É sobre isso que eu gostaria de conversar hoje. O segundo milênio não vai terminar, ou seja, tudo isto que estamos passando, estava dito que aconteceriam cataclismos, terríveis consequências e tal. Aí o pessoal começou a reclamar: mas já não acabou? Já não era para ter acontecido? Tivemos avisos que poderiam acontecer atrasos, e não é atrasos, é nesse tempo flexão que eu mencionei. As coisas no mundo espiritual funcionam por esta parte eletromagnética que a humanidade inteira emana. Então, não depende de data de calendário, depende da situação da humanidade. Quando a situação, ouvíamos muito isso do nosso grande irmão Oswaldo Polidoro, quando a situação estiver sendo considerada insuportável, virei com todo rigor. Ele próprio, encarnado, falava: mas já não está insuportável? Ainda não. Ainda tem mais coisa para acontecer, para que não deixe ninguém de saber de tudo que foi avisado. Tem toda uma série de condições para que eles possam olhar um por outro. É agora? É agora. Estão todos avisados? Sim. E aí, então, as coisas vão dar prosseguimento. Nos altos planos da vida acontece isto sempre, e sempre são aqueles maiores que vão
dar por causa do tamanho deles, eles podem adentrar nas situações e medir se está na hora ou não. Então, uma eclosão fenomênica desse tamanho, que vai ser o apocalipse, eles vão, ou podem até avançar, mas eles podem também retardar. Como eu falei, tudo depende de como está reagindo a própria humanidade. Em termos de profecia, nós tínhamos que ter o evangelho eterno, ok, já temos. A restauração doutrinária tinha que ter acontecido plena, porque as coisas não podiam acontecer com a doutrina entregue por Jesus truncada, pisoteada, como foi. A grande verdade é esta. A verdade foi pisoteada. Então, já está restaurado. Este governo do anjo da vara de ferro está acontecendo, ele está comandando tudo, e sabemos que pelas profecias, depois da faxina, a palavra é faxina apocalíptica, aí adentraremos um período que chama um novo céu e uma nova terra. É o tema de hoje, um novo céu. Vamos entender o que é esta nova terra. Tá bom. Então, esse padrão psíquico que eles têm que medir, fazer a medida, é incontestável que muitos têm que ver muitas facetas do grandioso problema. Então, nesta hora de intensa transição cíclica, a gente tem que separar, eles têm que separar um grupo que fique, vê bem a preocupação, espalhado pelo planeta e mais no lugar onde vai sobrar, onde haverá menos sofrimento, tem que haver um grupo que sobre e que não carregue para frente os erros que essa humanidade cometeu no passado. Então, por exemplo, este grupo tem que entender que é a Deus que prestaremos reverência, procuraremos entender cada vez mais. Não é nada vindo do homem, nada, porque o homem é relativo. Então, são os padrões divinos que nortearão o futuro. Precisa acontecer que hajam pessoas, por isso que vem vindo espíritos maravilhosos agora, para o futuro, um pouco para trás, que tenham conhecimento dos fatores que não podem voltar a acontecer e o que de exemplo nós temos que deixar para a segunda metade evolutiva acontecer. A gente fala tanto na segunda metade evolutiva, então vamos pensar uma coisa. A vida do planeta vai ter bilhões de anos para trás, bilhões de anos para frente, até que o planeta retorne a Deus inteiro, todos os habitantes que ali estejam, e a parte material também vai virar luz também. A primeira metade foi o que eles chamam de divergente. Tudo foi emanado de Deus e as coisas se espalharam, raças, nem só de povos, primeiro os animais, embaixo da terra, na água, no ar, divergente, espalhou. Esta é a fase que chamam primeiro céu, primeira terra, que aconteceu com a manifestação de Deus. Tudo com valores em potenciais. Os animais, tudo, com potencial de se abrir, de evoluir. Quando esta primeira metade termina, começa a volta a Deus. Ah, mas é que eu não queria estar tão bom assim. Não tem querer. É determinismo. Você querendo ou não, você pode se rebelar, vai ser expulso daqui, vai brigar em outro planeta. Mas este planeta está caminhando agora para a segunda metade evolutiva, para o retorno a Deus. Ah, mas está no comecinho. Aham, mas nós já chegamos aqui. Já estão acontecendo coisas, virão outras, mas nós já estamos
caminhando nessa segunda metade evolutiva de retorno a Deus, o Pai Divino. Tanto o planeta na parte material, como na parte humana também. E aí, então, o que eles esperam é o que eles houve uma reunião e o que eu estou falando dessa reunião, não estou escutando falar, está colocado no que fizeste do batismo de Espírito Santo. Fiz uma coletânea, como eu mencionei. Lá está escrito: queremos tornar o homem conhecedor do grande programa que foi elaborado há milhares de anos, não foi de ontem, e que está tendo cumprimento. Então, até chegar o ponto de Jesus vir entregar a doutrina, viver a lei e os dons entregues, 240 mil anos de muita batalha. Revelações, porque os grandiosos iniciados faziam revelações. E digo mais, já aconteceram 5 dilúvios. Esse último, que formou o Oceano Atlântico, foi o quinto. Agora vai vir o dilúvio de fogo anunciado. Mas qual é a diferença? Os 5 primeiros aconteceram cataclismas, geleiras, vulcões, enfim. Mas não houve expulsão. Os que estavam aqui continuaram. Vieram os de Capela, e de lá para cá expulsos, enfim. 5 dilúvios, nenhuma expulsão. Mas agora vai ser diferente, porque essa nova fase evolutiva vai forçar uma migração, porque não pode ser interrompida e nem atrasada, chega uma hora que agora é a hora e ponto. Então, comunidades providenciais, como são chamados, começaram a trabalhar justamente para a escolha, não é a escolha porque é para juntar as pessoas que serão expulsas, dar a última chance, dar os avisos, dar uma nova encarnação. E quem errou, a justiça divina vai decidir se errou forçando que o erro prevalecesse ou errou porque estava ignorante. Então, para todos estes, muita gente assusta quando a gente pronuncia isso. Para todos estes que estão na fila para serem expulsos, ou os que estão quase neste padrão, vai acontecer a hora da sabatina. Sabatina. Exatamente como numa escola, teve a hora de ensinar, teve o momento que os professores deixam você estudar, melhorar, mas vem a hora da sabatina. Então, a providência divina fez, 2000 anos atrás, a entrega do grandioso professor. Jesus ensinou a importância fundamental da moral divina, o amor renúncia que vai aos 4 cantos, entregar de si, trabalhar com os dons. Ele entregou os dons, enfim. Então, agora é hora de prestar contas. E nesta hora vão ser fundamentais aquelas perguntas e cada um vai ter que responder. Como foi que você entendeu a lei moral? Como foi que cada um interpretou a vinda de Jesus como modelo? A pergunta que é título de um livro do Pai: o que você fez do batismo de dons que Jesus entregou? Os dons estão aí para todos. Você honrou? Que valor você atribuiu ao trabalho e ao martírio de tantos missionários? Deu risada deles, entendeu que tem gente grande ensinando, enfim. Nesta hora chegamos nos últimos tempos. Já falei no Natal sobre fatores para a gente entender que Jesus era o grande missionário. Agora eu vou falar quais são os fatores para a gente entender que chegaram os últimos tempos.
a América do Sul foi descoberta, ou seja, o continente da Atlântida foi redescoberto. Aqui, nesta faixa de terra, foi escrita a primeira Bíblia, os conhecimentos doutrinários deram a volta e aqui foi escrita a última Bíblia. Portanto, a restauração da excelsa doutrina, que foi necessária para poder sair a última Bíblia, que é o Evangelho Eterno, chegou, está a doutrina do caminho totalmente pronta e complementada, porque Jesus falava, né? Muito tenho para vos dizer, vós não podeis suportar, mas há 2000 anos atrás, agora está tudo colocado. Outra coisa que está anunciada, que a gente precisa entender, porque já dá para ver nas notícias, é o trabalho dos 4 cavaleiros. O preto é a corrupção doutrinária. A doutrina sendo colocada como uma coisa que se vende, uma coisa que, ao se aplicar, precisa menosprezar os dons que Jesus entregou, que ele usou, coisa do diabo. Oi? Então, este cavaleiro preto, o cavalo preto é a corrupção doutrinária, ainda trabalha por aí, não quer perder regalias. O cavaleiro amarelo, a gente pode enxergar, o amarelo significa o ouro, países ricos, querendo ainda, não acabou a fase de guerras de conquistas que a gente estudava nas aulas de história. Ainda tem países querendo conquistar outros, derrubar outros. É o cavaleiro amarelo, é o poder do ouro, do dinheiro. E também esse cavaleiro amarelo saiu com ordem, porque 2/3 terão que sair, perecer, vai ser 1/3 competirá a essas lutas do Cavaleiro Amarelo. Vem coisa aí. E o último que veio trabalhar negativamente é o Cavaleiro Vermelho, que é esta política materialista, que nega Deus, nega a vida espiritual. Então, tudo isto está anunciado que seria acontecimento forte, e vocês assistindo o noticiário percebem que está tudo aí. O vencedor será o cavaleiro branco. O cavalo branco representa a doutrina, o cavaleiro aquele que entregou a doutrina, e assim estamos nós nos candidatando a sermos cada vez melhores, merecedores de estar nesta turma que batalha pela bandeira do cavaleiro branco. Como eu falei, é sinal da separação entre cabritos e ovelhas, como está escrito. Nunca se falou tanto, as vidências falam que já estão começadas. Mensagens espirituais dizem que tem muito lugar por aí que já está muito mais vazio nos baixios do planeta, de 64 subfaixas lá para baixo, escuras, tenebrosas trevas, vão sobrar mais ou menos 15 faixas de sombra. Ainda vai haver sombra para aqueles que restarem, terem um lugar para ficar com remorso e chorar, sabe? Não vai ser assim. Eu achava que num passe de mágica, tudo aconteceria tão rápido e tudo amanheceria tão bom. Não vai ser assim, mas escutem. Vamos pensar em termos de idade. Por meio milênio, a partir do momento que as coisas aconteçam, portanto, 500 anos, nós vamos ter terríveis males associados a desencarnes medonhos. Oswaldo Polidoro falava que o cheiro ruim de carniça de animais nos tsunamis que vão ser trazidos para a Terra, por exemplo, quem é que vai subir numa árvore para pegar uma baleia lá em cima? Eu preciso cuidar dos meus. Aquilo vai apodrecer. Este cheiro vai chegar no terceiro céu.
muito forte. Mas não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Então, esses primeiros 500 anos vão ser disso, de ir limpando as coisas que aconteceram, ajuntando pedaços, enfim, mas não se esqueçam que também haverá aqueles que nascerão com problemas, porque vão ficar, vão sobrar, mas tem terríveis karmas a pagar, vai ser nesta época, por causa da parte atômica que vai mexer no DNA e pessoas vão ter deformações. Esta, nós vamos ter que pegar com muito carinho este trabalho, esta tarefa, porque podem ser parentes nossos, queridos do passado, que vão passar por isto para poder ficar. Então, se tem que pegar, vamos com muito carinho tratar de cada um e ir explicando as coisas, enfim. Então, só no quarto milênio, na entrada do quarto milênio, ou seja, ano 3000 e pouco, que aí sim, os que já herdaram o planeta vão estar em condições sociais muito superiores. Que seria? Dormir de porta aberta não vai ser problema, não vai ter perigo, não vai ter necessidade de grade, não vai ter necessidade. Uma coisa muito interessante que eu peguei aqui, que eu li, essas coisas que têm aparência de bem social. Nossa, que bom que tem bastante cadeia, hospitais, hospícios. Não, não vai ter. Porque não vai precisar, porque os que restarem vão ter que ter, nem que seja por pânico de desagradar Deus, vão ter que ter um comportamento decente. E uma parte vai ter comportamento decente por ser totalmente desejosos de retornar a Deus, entendendo o que estão fazendo. Nesta fase, essas consequências, só depois do ano 2400 e que o pior vai ter passado, tá? Tem uma data aqui, numa parte escrita, que se chama, um boletim que chama Sinais dos Últimos Tempos. O plano geral pertence a todos. Todas as ordens gerais pertencem a todos. Algumas coisas todos passaremos, mas é no particular que a gente pode fazer diferente, tá? O que seria? Uma boa vontade de cada um, entender que foi tenebroso o que passou, então eu vou me acertar, esta coisa que eu fazia de errado, vou procurar não errar. Enfim, vai depender de cada um aquelas mudanças que são internas. E aqueles que decidirem dar testemunho da verdade pelo exemplo, perceberão que as coisas vão chegando cada vez mais gloriosamente positivas e a evolução é muito mais rápida. Esse é o caminho daquilo que está escrito no Apocalipse, a Jerusalém Celestial. Aquela descrição de lugares maravilhosos, com águas, enfim. Falando em Apocalipse. Até aqui a viagem foi longuíssima. Chegamos até aqui, já temos a Bíblia que nos ensinou, João Evangelista via, escrevia aquilo que o pai, Oswaldo Polidoro e Jesus mostravam em evidência. Mas também a viagem para a consumação evolutiva vai ser lentíssima também. Muitas seleções vão acontecer. Esta primeira, nesta época, agora que acontecerem as coisas, é que vai ser bem grande. Mas não vai parar, oba, sobrei, agora eu posso fazer o que eu quiser porque eu sobrei. Não é assim. Terá cada um dos sobrantes, e o pai falava, procura sobrar, porque o planeta vai ficar tão diferente, vai ser tão manso, vai ser aberto nos dons, falo daqui a pouco sobre isso, que vai valer muito a pena, procurem sobrar, mas se alguém entender
que, ah, já acabou mesmo, não vai ser assim. Eu gostaria até de deixar isso bem frisado, porque outras pequenas faxinas acontecerão, a cada um será dada a chance de 3 erros. 3. Não haverá o quarto. Assim eu aprendi da boca de Oswaldo Polidoro. Chance de 3 erros, não acontecerá o quarto. Então, as palavras do Cristo, ou de todo que está anunciado no Apocalipse, vão ter explicação, vão ter consumação, nós vamos testemunhar, e com tudo isso no pós-restauração, a gente pode entender que é transitivo e que o caminho glorioso nos espera, tá? Mas essas rebeldias que eu tenho falado, que as pessoas até podem voltar a ser de novo, quer dizer, nossa, expulsão de novo, estamos falando disso, vai ter. É porque sempre vai aparecer alguém que pode querer se rebelar, não, mas eu tinha razão, não vai ser assim. E o terço que sobrar, a palavra correta que vai descrever é sofrendo menos nesse período primeiro. Não é que não vai sofrer, não vai sobrar uma pedra que não seja abalada. Nenhuma família vai deixar de ter um abalo. Mas os que sobrarem vão sofrer menos. Se é assim que a justiça divina quer, queremos nós também, né? Aí o negócio é caprichar. Vamos então falar do novo céu. Depois desse dilúvio de fogo, que parece que vai ser uma guerra atômica, um dilúvio de fogo pode ser uma guerra atômica, também pode ser um terremoto abalando uma usina atômica. Ele nos falava, quando estávamos aguardando a hora de começar o trabalho, e vocês acham que Deus precisa de uma bombinha de um homem? De um país metido a poderoso? Se ninguém resolver a jogar essas bombas, um terremoto pode abalar a base dessas usinas atômicas que já estão aí, vazará o conteúdo da base e toda esse vazamento o vento espalha. Vocês vejam que no Japão houve uma coisa dessa, um vazamento, e o vento tocou, por causa da época do ano, da terra para o mar e dispersou. Se fosse outra época do ano, viria do mar para a terra e tudo aquilo teria pego a população inteira. Então, por Deus as coisas acontecem e tudo ficará certinho. Então, o negócio no novo céu é entender que a doutrina triunfará. O que é a doutrina? Aquilo que já está falado, 1, 2, 3. Verbo exemplar copiado, tudo que ele fez, porque chega a nossa vez. Portanto, lei vivida, dons praticados, a verdade defendida. Deus, tudo que é de Deus é o nosso padrão a ser imitado, a ser desabrochado. Mas temos que saber também que depende de cada um reingressar na unidade divina o mais cedo que deve. Volto a falar, a lei é geral, mas no particular cada um faz a sua velocidade. E aqui onde estamos colocados? O Brasil, o Brasil foi escolhido para ser o país que vai fornecer um começo novo da civilização pós-dilúvio. Já leram Brasil, Coração do Mundo? Não. Mas já estudaram história. Para cá vieram, índios já estavam, brancos vieram. Depois dos brancos, os negros entraram no Brasil em condições infelizes, mas mesclaram. No Brasil, nós não temos aquela coisa horrorosa de fazerem, como em alguns países por aí, verdadeiros holocaustos de irmãos nossos de outra raça. Aqui não. Só é brasileiro, de fato, quem é da raça vermelha. Quem é índio, levanta a mão e diz: eu sou brasileiro.
Pataxó, Aimoré, de onde você nasceu. Porque o resto veio de algum país da Europa, de algum país do hemisfério sul, somos todos filhos de imigrantes, mas do início ou mais do final, somos irmãos de todas as raças. Então, nós temos condição de ensinar que dá para ser irmão dos irmãos. Então, neste novo céu, o Brasil vai ser o capitão. O que significa isso? Está aqui, foi já o berço do Evangelho Eterno. Está aqui, partirá desse. Somos poucos agora, e o próprio Pai avisava: agora não é hora de ter multidões, porque não querem trabalhar com a moral, com amor, não querem ainda. Só depois que tiver acontecido a faxina. Então, os que já se prepararam no comecinho, no berço do Evangelho Eterno, é que serão aqueles que capitanearão turmas que vão ensinar e ensinar em gerações, é uma palavra boa, geração após geração, elo após elo. Então, vai ser um começo quase novo de tudo, por isso que as conquistas materiais foram muito grandes, tá? Porque não vai ter tempo de ficar pensando como que eu vou fazer um celular, já está aí. Ah, mas seria bom um computador, já está. Não é hora de mais progresso. Vem vindo o carro elétrico, novas fontes de eletricidade e de energia que não dependem de homem, porque em qualquer hora o homem vem e bota o dedo querendo cobrar. Então, essas formas de energia, vento, quem é que manda no vento? Nas marés? Quem é que manda nos gases que sairão do fundo da Terra, que podem fabricar energia também? Então, tudo isto vai fazer com que o Brasil seja o chefão, o capitão dessa nova segunda fase. A responsabilidade é nossa, tá? Então, só a gente precisa saber que não vai ter outra lei, não é essa mesma, não vai ter outros dons, são esses, e nós temos que ensinar as crianças desde pequenas. Ensinar as crianças desde pequenas as verdades divinas fundamentais. Porque elas, se recebem a doutrina junto com o leite materno, elas aprendem pelo exemplo dos pais. Não adianta você falar disso ou daquilo, se chega no farol, você passa num vermelho. Pai, mas o vermelho não pode. Ah, mas ninguém viu. Tudo isto vai nos levar a muito maior responsabilidade. E aí, então, ensinando as crianças, as novas gerações, vêm dos altos planos para colaborar, vêm confiantes. Meu papai e minha mamãe vão me ensinar e vão, estas gerações, se espalhar. Muitos vêm para aprender e ir morar, para repovoar as Europas da vida. E vão virar, segundo a descrição, campo de raposa. Quando todo mundo estiver já vivendo a lei, imitando Jesus, falando, você viu no Evangelho aquela passagem assim? Aí sim, cadeias, hospícios, manicômios, delegacias, tudo isto fechará as portas. Não é um bem social, tem aparência de bem social, porque não vai ter freguesia para ir para a cadeia, certo? Então, nós temos que vigiar para que tudo isso não volte a cair na estrada errada do passado. Muito bem. Então, este é o novo céu, é a preparação do novo céu. Não haver nada que hoje nos dá medo. Assim se passa que as pessoas da Terra progrediram. Puxa, houve esse progresso. O que acontece então com a matéria? Pertence ao novo céu também. A matéria, porque os habitantes já não são tão brutos, não habitando espaços espirituais tão materialistas, a matéria passa a ser menos densa, não sei se consigo me explicar, mas vai ficando tudo mais sutil, mais brilhante,
E a irradiação tão positiva vem de dentro da própria humanidade. Brilha, vocês imaginem, unidos, muitas pessoas fazendo uma oração consciente, o bem que pode ser feito. Então, neste momento da história do planeta, todos os céus espirituais encontrarão condição de manterem contato espiritual frequente. O pai dizia assim: andarão pelas ruas, vão dar oi, tudo bem, boa tarde, e alguém vai perguntar: quem era? Você conhece? Não. Era espírito? Não reparei, mas era alguém simpático. Ou seja, vai haver um convívio, mundo espiritual e mundo material. Médicos trabalharão lado a lado nas cirurgias, os espirituais ensinando os médicos materiais. Psicólogos, vai precisar, muitos vão ter ainda alguns problemas para resolver do susto, de algum trauma, mas eles vão trabalhar com a ficha espiritual do paciente. Não vão precisar ficar, eu acho que tá a ficha espiritual aqui, o caso dele é esse. Trabalharemos juntos, professores, enfim. Então, vamos entender que fizeram para essa nova era muitas reuniões. Como seria a solução para que esta transição fosse muito suave? Olha onde a gente entra. Ficou resolvido que a conversação vai ficar mais frequente, mais livre, e nós chegamos ao período em que o progresso vai atingir um grau de comunhão de espíritos que vai ser comum e contínua. E nestas reuniões, eles decidiram que os esforços vão ser muito fortes em cima de nós, humanidade, para que a gente, ou seja, o homem de boa vontade, se torne conhecedor da síntese geral, daquilo que está contido no Evangelho Eterno, tudo que é verdade na expressão mais simples, tudo que é verdadeiro e objetivo, para que todos alcancem entender o que é a verdade, o que é lei normal, desencarnar, encarnar, evoluir, arrepender, retornar, passar por cima do erro, ninguém, perdão não tem, mas vamos arrumar esse erro aí, essa coisa de ter que ensinar os demais a síntese de todas as verdades que a gente aprendeu até hoje. Dando exemplo é mais fácil. Então, não tem que recorrer a nenhuma fórmula estranha, não vai vir de fora nada, não. Nada vai ser um instituto novo, vai ser lançado para que tudo isso. Não, nada, nada. É só estar aberto para a comunidade espiritual desencarnada poder, do bem, dos trabalhadores, não vai haver mais aqueles malévolos, eles poderem atuar, porque através da revelação da comunicabilidade é que vai acontecer a graça e a verdade se espalhando cada vez mais como instrumentos de alerta e instrumentos de aviso também das coisas como vai ser. Para isso só precisa uma coisinha, boa vontade. Tão simples, boa vontade. Mas é aquela determinação, não quero errar mais. Não vou fazer isso, é erro. E a revelação vai trazer aquela vontade da verdade ser cada vez mais falada, ensinada, gostada. Não sei se eu me explico. Curtida, sabe? Eu quero saber mais da verdade para eu ser mais sábio, que meu comportamento seja mais moral, que eu possa melhorar nas revelações, enfim. Então, a palavra amiga, convidativa, uma palavra simples, meiga,
expor a doutrina, nunca impor. Não, fulano, você tem que fazer isso, você não tem que. Do mesmo jeito que a gente quer ser respeitado, você não pode falar para o outro, você precisa fazer isso. Exponha uma, duas, três vezes. Se ele não te ouviu, não é a hora dele. Deixa. Cuida de si. Toca o barco. Tá entendido isto? Mas é óbvio. Lei de causa e efeito não vai ser eliminada. Então, tomando cuidados, por exemplo, para prudentemente a gente evitar procedimentos esquisitos. Para quê mesmo? Para que a justiça divina não tenha que impor lei de karma negativo. Para isso a gente só faz um estudo mais profundo do que Jesus exemplificou. Ah, mas como seria? Que tal deixar aberta a brecha e ele próprio dar uma aula em algum lugar? Vai ser assim, vai ser aberto. E então, não só conheceremos o universo e os deuses, como o Deus que habita em nós, desabrochando cada vez mais. É o ponto de referência nosso. Então, vamos voltar para os números num resuminho. Até o ano 2000, restauração de tudo que foi pisoteado. De 2000 a 2500, toda a sequência de males. Ah, mas que dia que vai ser o pior? Que a Mãe Maria falou em Fátima, vocês têm vela porque não vai ter luz. Vai ter os vulcões, vão jogar tanto pó que o céu vai ficar escuro, o sol vai sumir. Ah, puxa, quando vai ser? Quando a humanidade se fizer merecedora. A partir do ano 3000, então, as condições vão ser superiores, como eu falei, só que uma nova era, esta mesma nova era, vai se estender até o ano 6000, chamada a nova era, 6000. E no ano 6000 em diante, vai haver uma nova movimentação cíclico-renovadora, de grande alcance. Ou seja, lá vai nós, de novo. Mas aí é bom que os mais adiantados nessas coisas proféticas pensem para ficar sempre, procure ficar na frente dos demais, dando exemplo para que poucos sim, que a gente sinta pouco, porque vai ser abalador para quem está não bem na fita. Mas a gente tem o Evangelho Eterno, que é o aviso final, é a síntese da verdade que está lá. Então, vamos considerar duas palavras que vão ser importantes, duas, para ir já finalizando. Conhecimento e comportamento, perceberam? Conhecimento. Tem uma frase em todas as, maioria dos trabalhos divinistas tem essa frase na parede. A doença do corpo é ruim, ruim. Ficar doente é ruim. Mas a doença do espírito, que é a ignorância, essa é a pior de todas. Porque por ignorância a gente erra, faz o que não devia, depois tem que pagar. Então vamos procurar que os outros, não só nós, os outros não tenhamos ignorância. Vamos expandir conhecimento, ler cada vez mais, procurar ensinar. E como consequência natural, comportamento. Eu li, não vou fazer, então de que me valeu? O vós sois deuses vai ser uma realidade, Jesus está, o patamar que está, o Pai Divino, Moisés que entregou a lei, olha o patamar que eles estão. Agora é chegada a nossa hora de ir galgando. Jesus não deixou avisado, vós fareis tudo aquilo que faço? Então, é conosco. O comportamento, então, vamos lembrar que não importa que você mude para o fundo do mar, que more no alto da montanha, o comportamento não vai depender do lugar que a gente mora. Ah, mas era no meio da neve, sabe? O meu comportamento não tinha nem ninguém que via, porque eu morava na estação glacial, não sei o quê. Não é assim que funciona. O comportamento é medido pela ordem moral interna.
É o reino interior, é largar tudo aquilo de apego que a gente tem pelo externo e cuidar do interno, de ver onde é que eu fui medíocre hoje, magoei tal pessoa. Onde é que eu posso melhorar? Nossa, aquela pessoa precisava de mim, eu estava sem tempo, eu vou lá agora. Sabe? Isto não importa onde mora, nem o dinheiro que tem, porque muitas pessoas precisam de alguém que ouça só. E isso é do comportamento e o conhecimento está todo nas nossas mãos. Então, está aí colocado. Nós nos usamos, tudo que tem em volta é nossa ferramenta. A parte material do planeta é ferramenta, nós não podemos ser escravos dela. Está nos 4 itens esta frase. E vou ler esse pedacinho para vocês. Ninguém é dono da verdade para fazer da verdade um joguete de petulâncias. Aquele que com a verdade se harmonizar, vai gozar das glórias eternas. Dá para compreender? Harmonizar com as verdades divinas. Então, eu vou ler para vocês uma lição do mundo espiritual que num dos livros do Pai, que é o Céu Maravilhoso, ele descreve uma vidência que foi um quadro que foi colocado. Vimos a transição de idade, é um resumo do que acabei de falar. Ao findar dos primeiros 20 séculos do cristianismo, com todos os cataclismos previstos no Apocalipse, para quê? Para que acontecesse a grande seleção e o afastamento dos cabritos para entrarmos no planeta na idade de maturidade, lentamente. Vimos então ele descrevendo neste livro o resumo. Vimos então o porvir glorioso, a Terra atingir por desmaterialização, no curso de milhões de anos, aquele ideal sagrado, ficar pareado com a vibração da Jerusalém celestial. Tanto faz eu estar habitando o sexto céu ou encarnado, vai estar tudo vibrando divinamente. Onde estamos, que é o chamado oitavo céu. E vimos que antes disso muitas seleções aconteceram, porque o reino do puro espírito é para aquele que se fizer puro espírito, não vem de fora. Vimos a direção planetária transitar por espíritos, porque o cargo fica e os diretores planetários vão evoluindo. Os anteriores foram galgando para divinos postos no plano das galáxias e metagaláxias, intensificando a sagrada união com o princípio. Então, eu vou ler o Apocalipse 21, que descreve, João Evangelista descreve ou replica o que ele escutou do Senhor Jeová, e ele escreveu no capítulo 21. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, a união. Pois com eles habitará Deus, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado no trono, que no Apocalipse todo está assentado no trono, disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, disse para João Evangelista, escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse mais: está cumprido? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede,
de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Esse é o novo céu e a nova terra. Precisava colocar isso porque ansiedades humanas fizeram algumas interpretações para já, como será. Então eu coloquei, coletando de vários livros. Sendo cada ano velho, um passo a mais na nossa caminhada, cada um dá um passo a mais em direção a um ano novo. Mais uma volta em torno do sol, tá certo? Cada ano novo é uma volta. Então que venha este ano novo e que nos encontre no final mais sábios, mais melhores. Como está na oração dos mais chegados, eu não sei se vocês leram com atenção. Eu vou ler. Queremos apelar ao teu absoluto poder, a fim de não cairmos em desvios, Pai. Dai-nos, Senhor, a graça dos carismas e a presença dos anjos ou filhos teus mais sábios, mais lúcidos, dadivosos, mais capazes de testemunhar a lei de Deus a ser vivida, o verbo modelo a ser imitado e os dons mediúnicos a serem nobremente cultivados. Eu encerro aqui o recado de hoje.